Mas eu estou recebendo aqui o deputado federal Merlong Solano, que gentilmente atendeu o nosso convite para conversar sobre esse momento de tensão na Câmara, na política brasileira. Deputado, obrigado pela presença. Douglas, é um prazer estar aqui. O senhor estava na confusão ontem, não? Estava lá, acompanhando os trabalhos, né? Eu cheguei de lá agora há pouco. Deputado, e aí, vamos trazer agora, a gente fala dos jornalistas, comentam, veem e tal, mas o senhor como parlamentar da base do governo, e viu tudo aquilo, o que é que os parlamentares enxergaram lá ontem naquele episódio lamentável? Eu acho importante a gente lembrar que a oposição bolsonarista, o setor mais radical, está chamando de obstrução uma atitude que não foi de obstrução, foi de boicote, foi de motim. Porque a obstrução, Douglas, é um instrumento regimental. Previsto no regimento. Quando a minoria não quer que uma matéria vá a voto, ela entra com pedido de retirada de pauta, de adiamento de discussão, pede votação nominal, isso tudo está previsto no regimento. Ao longo da sessão vai sendo resolvida de uma por uma. Ou como é que resolve? Votando. Às vezes a maioria atende uma parte do que eles propõem, adia uma votação para outro dia. Mas o que eles fizeram? Eles invadiram o plenário da Câmara e o plenário do Senado e impediram a reinstalação dos trabalhos. Isso, portanto, não é obstrução, é motim, é um golpe sobre um dos poderes basilares do parlamento. É assim que a coisa tem que ser analisada. E, inclusive, eu não sei se o senhor pode confirmar ou não, mas circulou a informação de que havia uma ameaça, por exemplo, deles pautarem temas sem a presença do presidente da Câmara. Bom, aí seria totalmente inconstitucional, né? Sem que a mesa diretora que tem a competência de instaurar os trabalhos no âmbito do plenário, tanto da Câmara como do Senado, isso está bem claro no regimento. Não sendo os presidentes eleitos... pessoas indicadas. Ou pessoas que o presidente está impossibilitado. Aí vem o seguinte da mesa. Se não for assim, não tem... Ou alguém nomeado pela mesa, formalmente. Não tem validade nenhuma. E fazendo isso para quê? Você esclareceu, né? Colocando essa ocupação como um instrumento de chantagem para que seja pautada a anistia geral para a tentativa de golpe, para que seja instaurado um processo de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, isso no âmbito do Senado, para que seja votada também a questão da quebra do foro privilegiado, porque tirar do Supremo? Hoje tem muito parlamentar com medo do Supremo Tribunal Federal, tem muito parlamentar que tem rabo de palha, e o Supremo Tribunal Federal se tornou um instrumento efetivo de defesa da Constituição e da democracia nesse tempo de grande radicalização. Tem hora que ele pune um lado, tem hora que ele pune o outro, ele está sendo um sinal de equilíbrio na defesa da nossa democracia. Mas, no final das contas, no caso da Câmara, eles saíram da mesa ontem à noite sem conquistar nada disso. Agora, deputado, se fala muito que o ex-presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, foi importante nessa... que ele agiu conversando com os líderes, com os deputados, para desobstruir, para voltar normalmente. Se questionou muito que, até pela inexperiência, faltou muito pulso ali do deputado federal Hugo Mota. Eu acredito que de sim também. Ele está num momento delicado da sua presidência. Que se fosse Arthur Lira não chegaria a esse ponto. Não chegaria a esse ponto. O deputado Marcel Van Hatten, que era um dos cabeças do movimento... Que concorreu chegou esta Câmara, a resistir, sair da cadeira do presidente, mesmo na hora que o próprio Hugo Mota chegou no plenário. Depois de várias horas de negociação no seu gabinete, ele se dirigiu ao plenário, o Van Hatten ainda demorou alguns minutos para se levantar. Então, eu acho que o mínimo que ele tem de fazer agora é usar o seu poder. A mesa pode, por um ato dela própria, afastar um parlamentar que cometeu um ato grave como esse, de ocupar ilegalmente a presidência da casa, por até ser isto, assinado por 4 membros da mesa.
Então, ele, se ele quiser, no meu modo de ver, resgatar a governabilidade da Câmara, no mínimo ele tem que punir o Marcel Van Hatten. Deixar como está, Deixar como o senhor classifica como uma situação pior, a situação pior. Era o quê? Naquela foto que o Marcelo, o deputado Nicolas, divulgou nas redes sociais, eu contei 28 parlamentares. A próxima. Pronto, ali, numa foto que eles fizeram posada. Nós somos 513 deputados. Quer dizer que agora um grupo de 20 parlamentares vai parar o Congresso, vai parar a Câmara. Basta sentar lá na mesa diretora e o presidente não toma providência nenhuma. É o caos, Douglas. Como é que uma democracia pode funcionar sem que o seu parlamento funcione de acordo com as regras do seu regimento? No regimento as comissões têm que funcionar de uma determinada maneira e o plenário de uma determinada maneira. Ninguém pode chegar e sentar e dizer, eu agora vou presidir as ações do Congresso Nacional da minha própria cabeça. Seria o caos. Então, o Hugo Mota está no momento que ele precisa tomar as rédeas. E só tem um jeito, ele tem que punir, pelo menos de uma maneira, nem que não seja muito forte, pedagógica, uma parte daqueles que fizeram um ato de motim, de insurreição. Deputado, vamos então às pautas. Retirar a Câmara do foro privilegiado. Há possibilidade de passar? Bom, eu acredito que ele não prometeu. Os próprios deputados de oposição disseram que não houve. Agora nós estamos numa guerra de versões, né? Isso. Porque ninguém sabe direito. Na hora H, num determinado momento, ele se encontrou lá sozinho com alguns líderes da extrema-direita. A extrema-direita saiu da mesa dizendo que ele prometeu pautar a anistia, que ele prometeu também pautar o fim do foro privilegiado. Eu não acredito que ele tenha prometido pautar a anistia. Por quê? Porque aí o Congresso vai pegar fogo, se ele fizer isto. Agora, o foro privilegiado, eu acho que há uma possibilidade dele ter prometido. Por quê? Porque acabei de dizer, tem muito parlamentar a favor disso, muito parlamentar que tem processos em andamento na Justiça, que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por causa do foro. O Supremo Federal está sendo bastante diligente e rigoroso nesses julgamentos. Se acabar o fórum, o que é que acontece? Vai lá para a primeira instância. Aí o parlamentar ganha uma eternidade em termos de matéria de protelação. Basta ter um advogado de médio para bom, que ele já vai protelando esse negócio para a eternidade. O senhor acha que tem chance de ser aprovado? Ah, sim, aí tem. Se houver um consenso entre a extrema-direita, que é a turma do Bolsonaro, e uma boa parte do centrão, mesmo a esquerda, votando contra, a esquerda hoje está restrita a, no máximo, 130 parlamentares. Nós do PT somos 68. Nas maiores votações, quando a gente se confronta com o centro, combinado com a extrema-direita, o que a gente teve mais até agora foi 130 votos. Então, se eles se combinarem, tem chance. Agora, não tem chance a anistia, porque uma boa parte do centrão também não concorda. Já há uma parte do centrão querendo se diferenciar do Bolsonaro. O Bolsonaro se descolar do Bolsonaro. Com essa história dos Estados Unidos, o Bolsonaro se tornou uma espécie de uma bomba política. Porque ele e o seu filho, tramando contra o Brasil, junto a maior potência do mundo, colocando em risco empregos de brasileiros e brasileiras, ao defender que o Brasil seja punido para poder atingir o objetivo de livrar a cara do pai aqui. Então, Bolsonaro se tornou, do ponto de vista político, um problema para boa parte do centrão, que tem compromissos com o agronegócio, tem compromissos com o empresariado do setor industrial, do setor de comércio, interesses sociais legítimos, sociais e econômicos legítimos, que estão sendo prejudicados por essa loucura de tentar dar uma sobrevida política ao presidente Bolsonaro. O repórter Nathanael Souza conversou com o deputado federal licenciado Júlio Arcoverde, que faz parte, que é do Progressistas, partido do senador Ciro Nogueira, e ele falou sobre essa questão. Eu queria que o deputado federal Merlong Solano também acompanhasse o que o parlamentar disse. Faz regimentalmente, como o nosso partido, União Brasil, fez durante esses 2 dias. Você não pode impedir um presidente da casa que foi eleito pelos seus pares para ser presidente de sentar na cadeira de presidente. A democracia não permite isso. Então, o que foi feito no final da noite de ontem
Foi uma conversa muito democrática com todos os líderes de centro, de direita, conseguiram alinhar com o presidente Hugo Motta, conversaram com os extremistas e, finalmente, a paz se fez lá por volta de 10h30 da noite, restabelecendo a democracia e a função da Câmara Federal. Deputado Merlong, sua avaliação, então, da fala do deputado Júlio Arco Verde. Eu acho que reflete bem a situação que nós estamos analisando aqui. Uma boa parte do chamado centro político está se descolando do setor mais radical do bolsonarismo, por conta desse tipo de atitude. Como é que alguém acha que é razoável chegar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e abolir, tirar o presidente do meio e alguém sentar à força para presidir os trabalhos de um Congresso? Como é que alguém acha que é razoável a pessoa ir para os Estados Unidos, como parlamentar do Brasil, defender que os Estados Unidos apliquem taxas de 50% sobre as nossas exportações que simplesmente inviabilizam alguns dos negócios? Por exemplo, o setor de pescado. Simplesmente não vai morrer porque o governo Lula vai socorrer. O setor de apicultura. Café. O setor de café. O setor de café não morre porque também tem outras opções. O setor de movelaria, lá no Paraná, já começou até a ter demissão. Então, por conta desse tipo de atitude, segmentos do centro político que têm responsabilidade, como eu acabei de dizer, são conservadores, mas têm responsabilidade pelo que acontece no nosso país, têm interesses econômicos e sociais a defender. Então não vão pular do penhasco junto com o Bolsonaro, depois de tanto crime que ele cometeu. O senhor fala de... Aí o deputado Júnior também falou de extremistas. O senhor fala de extremistas. E isso quantitativamente representa quantos parlamentares? Assim, é difícil até, Veja, mas assim, fazendo uma avaliação superficial, são quantos deputados? Lá os extremistas são os três do Partido Novo, e o PL é o maior partido, tem 90 e poucos deputados, mas veja, nesse movimento só tinha cerca de 20 e poucos envolvidos. Então, mesmo no PL, tem uma boa parte que não concorda em absoluto com isso que eles fizeram. Eu diria que a maior parte do próprio PL é contra isto que foi feito, como está sendo contra o Eduardo Bolsonaro. Não quer dizer expressamente, para não passar uma ideia de que está sendo desleal com seu ex-líder, que é o presidente Bolsonaro. Então, seria aí o quê? No caso aí, pois juntando tudo. Dos diversos partidos onde tem algum extremista de direita, acho que dá aí em torno aí de uns 60, 70. E aí você compara 70 com nós 513? Somos 513. Agora, a gente vê, por exemplo, progressistas, União Brasil, com essa opinião, quer dizer, não concorda, quer dizer, o embate político, o embate de ideias, mas não concorda com esse tipo de posicionamento. É aquela história, deputado, se fala de democracia. A democracia não é concordar todo mundo, pelo contrário, é discordar. Agora, na sua avaliação... Mas é ter um método com o qual todo mundo tem compromisso. Pronto, é isso que eu quero lhe perguntar. Está faltando boa vontade, bom senso, amadurecimento para todos os espectros políticos, em algum momento, e principalmente num momento de tensão como esse, sentarem e pelo menos concordarem em uma agenda comum? Não, vamos esquecer aqui as divergências. Todo mundo tem as divergências, mantém as divergências. Mas vamos tentar encontrar os pontos em que todo mundo concorda para poder seguir em frente. A dificuldade aqui qual é a grande dificuldade para isso aí acontecer com mais facilidade? É 2026. O centro político entende que estabelecer certos consensos com o governo significa facilitar a vida do candidato mais forte, que é o Lula. Apesar das dificuldades, continua sendo o candidato mais forte. E com alguns consensos estabelecidos, assim como você disse, que é o razoável, o governo andaria com mais facilidade, aprovaria com mais facilidade suas matérias na Câmara. Vamos pegar, por exemplo, o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Que não foi pautado por conta da... Pronto. Foi aprovado na comissão, agora vai para o plenário. Uma matéria que isenta quem ganha até 5 mil do pagamento do imposto de renda, diminui o imposto a pagar de quem ganha entre 5 e 7.350 reais. Mas aí houve um ponto de discordância, onde? Na compensação. Essa renúncia fiscal ser compensada
cobrando um pouquinho daqueles que não pagam imposto sobre lucros e dividendos, a partir de R$ 1.200.000. Um pouquinho, 10% no máximo, quando qualquer um de nós que ganha no salário, quando passa de R$ 5.000, já chega na alíquota de 27,5%. Se paga, quem ganha bem menos, se paga 27,5%. Chega na quem alíquota. ganha 2 milhões, 3 milhões, pode pagar 10%. De lucros e dividendos, não paga nada, não paga nada. E aí nós estamos propondo, no mínimo, que chegue pelo menos a 10%, no máximo, na verdade. E houve reação, mas no final das contas, na comissão, nós conseguimos estabelecer um consenso. Mas qual era a dificuldade do consenso? É porque essa matéria é considerada muito popular e aprovada, como é uma proposta do Lula, foi um compromisso de campanha, vai favorecer a vida dele. Aí a turma fica... A parte que é contra concorda, mas aí tem um aspecto político. Tem um aspecto político a ser analisado. O fim da jornada 6 em 1 também seria outra matéria de grande impacto popular. Aí tem uma dificuldade, porque uma parte do empresariado precisaria de tempo para se ajustar em vários setores, do setor de serviços, cujos custos poderiam ser impactados pela mudança. Mas essas coisas a gente pode fazer de uma forma gradativa. Mas o fato concreto é esse que eu estou lhe dizendo. Essas matérias de maior significado, todas podem ter um impacto muito grande, sobretudo para quem está na cadeira de presidente. Deputado, vamos tratar aqui de entrar na parte de algumas questões que hoje foram assuntos na mídia. Por exemplo, o governo vem há muito tempo discutindo um plano de socorro, um plano de apoio às empresas atingidas pelo tarifaço. E era para ser divulgado agora, o presidente disse que só na próxima semana, e aí várias críticas foram feitas, não só na imprensa, mas até de parlamentares aliados do governo, de que há uma demora muito grande. Você não acha que está demorando? Não podia... Tá não, Douglas. Veja só. Porque está com um mês de discussão. Mas veja, mas ela começou a vigorar que dia as tarifas? Ontem ou foi antes de ontem? Foi segunda-feira, ontem. As tarifas começaram a vigorar ontem. Há um mês nós tínhamos o quê? Uma ameaça. Sim, mas não podia ser preventivo, não vamos preparar aqui. Há um mês nós tínhamos uma ameaça para incidir sobre todas as nossas exportações. Aí, alguns dias atrás, já tirou a metade já caiu fora, né? Esbalmendo, 694 produtos foram retirados. Como é que o governo vai fazer um plano que implica em gastar dinheiro público sem ter as informações concretas, Douglas? Agora, não tenho a menor dúvida de que vai ter crédito a juros muito mais barato, vai ter uma ajuda para pagar parte dos salários, mediante o compromisso de manter o emprego, porque também precisa avaliar outra coisa. Os setores econômicos são atingidos de maneira diferente. Cada setor tem. Pronto, os estados também são atingidos de maneira diferente. O governador anunciou agora um pacote para... Pronto. Então, você não pode pegar e botar um plano uniforme, igual para todo mundo. Se tem um setor que vai praticamente morrer se não for ajudado, porque vai perder 100% do seu mercado, e tem outro setor que o impacto é mínimo. Então, o plano de socorro tem que ser calibrado de acordo com o impacto do tarifaço sobre cada setor da economia. Isso tudo estava sendo levantado. Agora, o pessoal tem essa... E eu ainda tenho mais um detalhe, que a gente tem que lembrar. O empresário brasileiro não é besta. Numa situação como essa, vai ter gente querendo inflar suas perdas, além da realidade, para poder receber maiores benefícios do governo. Não tenho a menor dúvida disso. Então, o governo tem que tomar cuidado, meu amigo. O tempo não está... É exagero de quem está dizendo que nós demoramos. O presidente Lula, numa entrevista à agência Reuters, disse, olha, o presidente Trump não quer conversar. Ele falou minha intuição. Ele usou a expressão minha intuição. O Trump disse à imprensa brasileira, não, quando ele quiser falar comigo, eu tô pronto por telefone, inicialmente. Aí tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Alckmin, abrindo uma frente de conversação, porque o ministro Haddad defende que todos os pontos sejam acertados antes, para que na conversa haja só... É só bater o martelo. Eu também concordo com essa estratégia do ministro Fernando Haddad. Agora, só ligar, porque a gente viu vários episódios do presidente americano recebendo líderes mundiais, humilhando esses líderes na Casa Branca. O Zelensky, o Zelensky, o da África do Sul. O da África do Sul e o da
a líder da União Europeia, foi recebida lá no campo de golfe. É um negócio, tudo bem. Mas por telefone, o presidente Lula não potencializaria mais esses ganhos, pelo menos ligasse, só uma ligação, dizer, presidente, a gente tá, nossos assessores conversando e tal, vamos marcar um dia para se encontrar pessoalmente. Não seria... Douglas, veja, Trump já demonstrou que não tem o menor respeito pelo Brasil, nem pelo mundo. Ele está comunicando de maneira unilateral aos países do mundo, mandando uma cartinha dizendo, olha, sua tarifa vai para tanto, se você reagir eu dobro. No caso do Brasil ainda teve esse ingrediente, se não parar com esse processo do Supremo Tribunal Federal, ele tem que parar imediatamente, posso dobrar ainda mais as tarifas. Então ele não está respeitando ninguém, ele está se julgando o dono do mundo, o Trump. Segundo, ele é midiático. Terceiro, ele já humilhou o chefe de Estado, você acabou de lembrar, humilhou o Zelensky na vista de todo mundo, humilhou o presidente da África do Sul, não foi, no meu modo de ver também, não foi elegante com a von der Leyen, tendo recebido ela lá em campo de golfe. Uma conversa telefônica pode ser gravada, Douglas, verdade, e depois pode ser posta nas redes sociais. E ele poderia pegar o aspecto mais negativo para nós, na hora, por exemplo, ele fazendo alguma repreensão ao Lula. Olha, conversa de chefe de Estado não é... Conversa entre países não começa pelos chefes de Estado. Começa pela diplomacia e pelos setores técnicos da área econômica de cada... O Ministério da Economia conversando com o Ministério da Economia, o Ministério da Indústria conversando com o Ministério da Indústria, a diplomacia conversando... Aí vai acertando os ponteiros e as divergências, botando tudo num determinado momento, quando já tem todo um amadurecimento, é que os dois chefes de Estado ou conversam por telefone ou se sentam para assinar uma declaração de interesse conjunto, um acordo, é assim que acontece. Então, Lula, um cara que teve coragem de aguentar 1 ano e meio de cadeia, sem abrir mão dos seus direitos, sem tergiversar, e não tem experiência para não cair em armadilha. 2 pontos que eu queria para a gente concluir, deputado, é o seguinte: o senhor vê a curto prazo, a médio prazo, a solução desse impasse no Congresso? E qual caminho seria utilizado para solucionar esse impasse, ou pelo menos distensionar? Não, acredito que nós vamos continuar nessa relação de dificuldade de tramitação das matérias. Nas matérias econômicas e sociais de maior interesse do país, o Centrão votando em boa parte junto conosco, a gente conseguindo aprovar. Como esse pacote de ajuda às empresas. Pronto, como isso aí. Do jeito que foi aprovado os programas sociais, do jeito que a gente aprovou a reforma tributária, porque o Arthur Lira queria botar sua marca num projeto de grande importância, como de fato foi, que agora botou de novo no do imposto de renda, que ele era o relator na comissão especial, da qual eu era titular. Agora, nas outras matérias, tipo matérias comportamentais e matérias mais políticas, aí não. Aí o embate vai continuar como vai ter agora essa história do fórum, a história da anistia, a história da regulamentação das big techs. Sobre isso aí, me permita a expressão, o pau vai continuar quebrando sem qualquer tipo de acordo. Esse assunto relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, caso isso seja pautado, me parece que, tendo as assinaturas suficientes e sendo colocada em pauta, o ministro é afastado durante 6 meses, alguns meses, eu não sei exatamente, mas eu pedi até a produção para verificar. Mas, enfim, se não for... Porque aí tem que conseguir 54 votos. 41 para instalar, mas para aprovar o impeachment, 54. Mesmo não conseguindo os 54 votos, só em pautar, qual o perigo? Existe algum perigo nessa história, grave, por exemplo, de amedrontar os outros ministros? Bom, há um risco de amedrontar, mas até aqui o Supremo Tribunal Federal tem tido a altivez de enfrentar todas as pressões. Todas as pressões. O que eu vejo aí é o risco muito grave desse confronto entre 2 instituições da democracia. Nós já tivemos no passado o Congresso impeachmentando 2 presidentes, no caso o Collor e depois a Dilma. Agora, de repente, o Congresso impeachmentando um ministro supremo. Não digo que não seja possível impeachment, sim. Agora, tem que ver... tem que cumprir todo o rito que a democracia estabelece para impeachment um ministro do Supremo. Do jeito que foi cumprido mesmo com
atropelos, em alguns casos. No caso da Dilma, teve que ter uma denúncia lá, alguém teve que assinar, depois teve que tramitar na Câmara, teve que tramitar no Senado, voltou. Então, os prazos. Respeitar todos os prazos, sob pena do aumentar o confronto e o restante do Supremo declarar que o processo é inconstitucional. Acho grave a situação. Por quê? Qual é a alegação para impeachment qual foi o crime que o Alexandre de Moraes cometeu? No caso do senador que prendeu o Lula, agora deu branco. Quem foi o Sérgio Moro. Sérgio Moro. O juiz, Sérgio Moro. Ficou claro, as gravações vieram à tona, mostrando ele conversando com o procurador, o Dallagnol. Vaza Jato. Eles conversando, combinando os atos que iam ser praticados. Então, eles estão acusando o juiz Alexandre de quê? Qual é o crime que o juiz Alexandre cometeu? Eles atribuem ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, um gabinete paralelo ao gabinete do ministro para investigar, essas atribuições. Pois é, então eles têm que mostrar claramente qual foi o crime, para a coisa ter um mínimo de sustentação, eles têm que mostrar com prova qual foi o crime que o Alexandre de Moraes cometeu em relação à sua postura como ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque até aqui o Bolsonaro tem sido julgado rigorosamente dentro dos códigos do nosso processo penal. Obrigado, deputado, pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Sempre. Vamos continuar conversando para informar a nossa audiência o decorrer desse processo que, eu volto a dizer, um processo que, mais uma vez, testa a democracia brasileira. É sempre um prazer. Obrigado.